aconteceu? Na realidade, Iohanan, João, ele praticamente ficou até que Yeshua viesse. Aí você fala, mas como? Ora, foi ele que teve a revelação do Apocalipse. E na revelação do Apocalipse você tem toda a revelação. João viu, ademais, além de participar da primeira vinda do Messias, ele viu toda a segunda vinda do Messias. Mensagens para aqueles últimos dias, os últimos dias daquele tempo, tão urgentes como hoje, até porque as mensagens daquele tempo, elas servem para os nossos últimos dias, não é? Os últimos dias que estamos vivendo agora. Então, é como se repetisse justamente o cenário daquele contexto, está se repetindo hoje. E é justamente esse o poder da profecia, que o seu objetivo naquele contexto era despertar todos aqueles que tinham o testemunho de Yeshua para os momentos finais, principalmente para aquele momento em que muitas pessoas estavam morrendo por perseguição. E hoje não está sendo diferente, nós temos perseguição tanto religiosa quanto espiritual. Não é? Existem lugares que muita gente está morrendo por amor a Yeshua, a palavra de Deus também, e outros lugares, como no Ocidente, em que a perseguição está sendo muito mais espiritual e no âmbito moral. As pessoas estão sendo tentadas a abandonar a fé, a deixar a Deus, os mandamentos de Deus, o testemunho de Yeshua, por causa dos prazeres da carne e dos olhos e a soberba da vida, os prazeres do mundo. Né? Então, fica conosco até o final. Sou o Rabino Yosef Barur, trazendo mais esse vídeo para vocês sobre as cartas do Apocalipse. O que Deus tem para falar conosco nesses últimos dias. Shalom, shalom, queridos, estamos de volta com mais um vídeo, né? E esse vídeo agora falando sobre todo esse princípio do que vai gerar as cartas do Apocalipse, né? Vamos falar aqui hoje, abordar o tema, o contexto histórico de Apocalipse, na ilha de Patmos, como o apóstolo João estava lá, como ele foi parar lá. Isso vai ser muito importante, porque o que aconteceu naquele contexto, ele se repete hoje. Se repete no nosso contexto espiritual, no nosso contexto geopolítico. Então, é muito importante toda essa mensagem do princípio. Eu achei muito interessante porque a Hashem nos conduziu dessa forma para falarmos das cartas que estão no início do livro, no final. Porque realmente é o que precisa para que cada um que está vendo esse vídeo, acompanhando os outros vídeos, possam entender a mensagem de Deus para esses últimos dias. Bom, eu quero já, antes de nós iniciarmos aqui, lembrar vocês que é muito importante que você deixe aquele like aqui no nosso vídeo, se inscreva aqui no canal, né? Acione o sininho lá para que você possa receber todas as outras recomendações dos nossos vídeos. E também aqui nós temos o nosso plano de membros em que você pode participar e nos ajudar muito também cooperando com o nosso ministério, que é o objetivo de transmitir a Torá para o mundo e levar o testemunho de Yeshua. Bom, queridos, olhando para toda essa temática, eu convido a você a compartilhar o vídeo. Não deixe de compartilhar, porque o objetivo é que chegue a muito mais pessoas, muito mais gente possa encontrar as verdades da palavra e ter uma vida transformada. Né? Mas eu já quero aqui já compartilhar com vocês o nosso material, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante, mais uma vez, para todos. Né? Quando nós podemos caminhar dentro do que Deus deixou para a gente através da sua palavra, em especial agora no Sefer Hitgalut, aqui no livro de Apocalipse, né? Nós vamos entrar nesse tema, João em Patmos, né? É o início de tudo e é o que a gente precisa entender agora, né? Justamente para que toda essa revelação do Apocalipse que você tem desfrutado no nosso canal, né? Todos esses enigmas, todas essas possibilidades, você possa entender como tudo começou e que, na realidade, fica para a gente mensagem de despertamento para esses últimos dias. Né? Mas vamos lá. Eu quero trazer aqui uma introdução para vocês, muito significativa, porque ela aborda a história, né?
Sim, a mensagem chegou, né, a Yohanan HaShaliach, né, ou seja, o apóstolo João, em um momento de angústia e sofrimento, né, uma mensagem que é uma mensagem de exortação e consolação aos fiéis, né, aqui, a despertar para os santos daquele tempo. Então, assim, a mensagem chegou para eles, eram os dias chamados últimos dias daquele período, uma visão para o seu tempo e, ao mesmo tempo, para o futuro que reflete os tempos que estamos vivendo hoje. Os últimos dias, conhecidos como Acharit Hayamim em hebraico, é uma realidade de nossos dias e o vemos já profetizado na Torá, nos profetas e nos escritos sagrados. O que foi registrado na Brit Hadashah só confirma o que antes foi anunciado explícita e cripticamente, ou seja, cripticamente, né, ou seja, ocultamente, por meio das perseguições que tinha que tudo isso ser feito de maneira oculta, se escondendo para não, poder não morrer, né? Se manter vivo. Sará Gdolá, a grande tribulação ou aflição de Jacó, é o contexto em que provavelmente nós estamos entrando. A nossa geração ou a geração dos nossos filhos passarão por esses dias. Depois do Hurban Beit HaMikdash, né, a destruição do templo, houve uma dispersão do povo judeu no primeiro século. Os crentes judeus em Yeshua se espalharam por todo o mundo deste tempo, tomando com eles a Bessorá, ou seja, o evangelho, as boas novas do Messias. Com as perseguições, os Shelichim, os apóstolos, os emissários, foram sendo assassinados, um por um. Os emissários de Yeshua, sendo o último deles, Yohanan ben Zavdai HaShaliach, ou seja, João, filho de Zebedeu, o emissário, o apóstolo. Segundo a Massorá, a tradição, foi o último dos discípulos a permanecer vivo e que se ocupou das comunidades messiânicas desse período. Em particular, ele se dedicou à cidade de Éfeso, na Ásia Menor, e chegou a ser conhecido pela tradição como Zaken Éfesos, ou seja, o ancião de Éfeso. Ali estava o estandarte da Emunat Yeshua, da fé em Yeshua, o pilar de apoio e ajuda das comunidades no meio das perseguições e tribulações, sendo o reflexo do Messias, o espelho do rei e o reforço da Edut Yeshua, o testemunho de Yeshua. Logo veio a caçada e Yohanan, João, foi desterrado a Pátimos por causa da emuná, por causa da fé. Então veja que contexto que nós trouxemos aqui, e realmente é o contexto histórico, pois aquele período em que a Bessorá, a Boa Nova, o Evangelho, estava crescendo muito, se espalhando pelo mundo, né, vai chegar a basicamente ali a Ásia Menor, a Europa, chegando também a Roma, né, por meio de Rabi Shaul, do apóstolo Paulo, né? E o que vai acontecer com Yohanan? Nós estamos aqui aproximadamente no ano 90 para 100, né? Ou seja, é o final do século I realmente, né? Houve a destruição do templo no ano 70, os judeus foram dispersos pelo mundo e com isso também vão judeus que são crentes em Yeshua, e eu quero mostrar para vocês aqui dentro da Brit Hadashah, ou seja, do Novo Testamento, aonde mostra, né, o termo de dispersão, realmente mostrando que os judeus crentes, e até mesmo os não crentes, ou seja, a totalidade do povo judeu, foi dispersado pelo mundo. E com eles também foram os crentes em Yeshua, né? Então vamos aqui, olha, acompanhar, né? Programamos, fizemos um curso especialmente para você. Esse curso é o curso de judaísmo na prática, da fé aos costumes. Você vai ter ali, de uma maneira assim bem teórica, claro, mostrando para você detalhes da tradição, o que o povo judeu crê, sobre as vestes do povo judeu, utensílios que o povo judeu utiliza, festas que o povo judeu celebra, a influência do povo judeu na arte, na música, na ciência, na política. Você vai ter um leque de informações que vai trazer para você conhecimento do povo judeu e também sobre o judaísmo messiânico. Então, não deixe de acessar aqui embaixo, ó, busque aqui as informações com a nossa secretaria. Você vai ter uma oportunidade ímpar de poder crescer mais nos detalhes, no conhecimento do judaísmo. Então, aqui para você,
Não esqueça, está aqui abaixo informações que vão trazer para vocês muitas, uma carga de conhecimento bastante grande para você, tá bom? Justamente esses versos que nos dão a base, né, das escrituras para entender esse mover. Você está olhando aqui o cenário, né, ali do Oriente, né, aqui onde está Israel, Jerusalém, né, o que hoje é Líbano, né? Você, aqui antigamente era chamado Canaã, Tiro e Sidom. Aí vai vindo aqui, olha, a parte da ainda Ásia, né? E depois vai subindo aqui para a Europa. Tá aqui onde você está vendo aqui é Grécia, aqui Itália, né? Que é onde vai ter a capital Roma. Então, assim, aqui vão estar espalhadas as cidades que nós vamos ver aqui onde as cartas vão ser endereçadas, mas foi aqui o palco, né, de evangelização dos apóstolos, dos discípulos, tanto a parte da Ásia Menor, a parte da Europa, quanto aqui próprio no Oriente, onde está Jerusalém, descendo também para o norte da África, aqui Egito, né, e os outros países aqui. É muito importante também lembrar uma coisa muito importante. Quando nós falamos aqui que João ele é o último dos discípulos vivo, nós vamos lembrar das palavras de Yeshua logo no final do Evangelho da Bissorat Yohanan, do Evangelho de João. Está lá no final do Evangelho. São os últimos versos mesmos do livro. É uma situação que eles estão ali, e aí Pedro, Kefa, vai olhar para Yohanan, para João, porque, assim, segundo a tradição, Pedro era o discípulo mais velho, né? E João era o discípulo mais novo. Ele era um jovem, realmente, na base dos seus 20 e poucos anos, segundo a tradição. E Pedro se preocupa com ele e pergunta para Yeshua assim, mestre, deste, o que será? Aí Yeshua responde para Kefa, para Pedro, olha, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. Aí está escrito assim mesmo lá, ó. E se divulgou esse dito entre os irmãos de que esse discípulo não morreria até que o Senhor viesse. Mas ele mesmo explica assim, ó. Mas ele não disse que ele ficaria vivo até que ele viesse, mas se quero que ele fique até que eu venha, que te importa tu. Então, assim, o que aconteceu? Na realidade, Yohanan, João, ele praticamente ficou até que Yeshua viesse. Aí você fala, mas como? Ora, foi ele que teve a revelação do Apocalipse. E na revelação do Apocalipse você tem toda a revelação. João viu, ademais, além de participar da primeira vinda do Messias, ele viu toda a segunda vinda do Messias, o juízo final, ressurreição dos mortos, ele presenciou todos os elementos dos últimos dias, da vinda do Senhor, do juízo final, da primeira ressurreição, segunda ressurreição e novos céus e nova terra. Ou seja, o que Yeshua realmente falou, Yeshua cumpriu. O discípulo que foi o último a ficar, né? Todos os discípulos morreram, ou seja, Yohanan junto com eles ali, todos eles compartilhando, todos eles fazendo a obra, e João vai ficando para o final, e no final de tudo, já como eu falei para vocês aqui, entre a data de 90 a 100, ou seja, o final do século I, João vai receber essa revelação e se cumpre literalmente o que Yeshua prometeu para ele, né? Ele viu tudo que vai acontecer, tudo que já está acontecendo, ele já tinha visto tudo isso na sua visão. Quando ele ressuscitar dos mortos, ele vai dizer assim, eu já tinha visto tudo isso, né? Então, vamos continuar aqui. Então, você está vendo aqui o cenário do Oriente, e o que eu quero trazer para vocês aqui é que a Bissorá, o Evangelho, começou a ser divulgado, começou a ser espalhado. Olha, desde a terra de Israel, foi subindo, foi passando por toda a Ásia, toda a Europa, não é? Foi se espalhando, judeus e não judeus, né? Ou seja, são judeus crentes em Yeshua e gentios que se converteram à fé do povo de Israel, se converteram ao Deus de Israel. Então, eu coloquei aqui para vocês porque, olha, qual era o tipo da fé, o que vivia, qual era o tipo de Bíblia? Eram os pergaminhos, né? As reuniões eram nas sinagogas ou na casa das pessoas. A forma do mikve, do batismo, da imersão. Então, assim, tudo isso era o que a gente chama de judaísmo messiânico hoje, mas esse era o perfil dessa famosa chamada igreja primitiva, né? Então eu vou trazer para vocês aqui versos como esse, por exemplo, que você já está vendo, Tiago 1:1, porque quero mostrar a vocês que as tribos de Israel foram dispersadas pelo mundo,
né? Como está escrito aqui, olha, Yaakov, ou seja, Tiago, servo de Deus e do Senhor Yeshua, o Messias, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Ou seja, ele está dando saudação para as 12 tribos que estão dispersas pelo mundo. E quem está no meio dessas 12 tribos? Os discípulos de Yeshua, né? Veja essa outra referência da primeira carta de Quefa, de Pedro, também capítulo 1, verso 1. Quefa, Pedro, apóstolo de Yeshua, o Messias, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Veja que ele agora ele escreve a sua carta para os estrangeiros dispersos, claro, porque judeus e não judeus, crentes em Yeshua, aonde eles chegarem, não é a terra deles, eles vão ser considerados como estrangeiros. Agora, veja a carta de Paulo aos Efésios, né? Justamente a cidade de Éfeso, que vai ser a primeira carta que nós vamos falar na sequência, né? Então, capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Yeshua, o Messias, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis no Messias Yeshua. Então, veja que coisa extraordinária, né? Quando a gente começa a olhar que realmente, né, toda essa comunidade de crente foi dispersada pelo mundo, né? Eles foram espalhados pelo mundo. E é por isso que você vai encontrar essas cidades com crentes em Yeshua, judeus e não judeus vivendo ali, né? A carta para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, esses são nomes de cidades. Eu quero lembrar aqui a você que está nesse shiur de hoje, nesse estudo, nesse vídeo, que isso não é nome de igreja, tá? Embora a tradução ali do grego, né, voltamos ao ponto dessa explicação, né, que a carta ela é endereçada à eclesia que está em Éfesos. A palavra eclesia, que é traduzido como igreja, quer dizer comunidade, né? Vem para o hebraico como Kehilá ou como Kahal, que quer dizer comunidade. Então, sim, a carta à comunidade daqueles crentes, judeus e não judeus, crentes em Yeshua, na cidade de Éfeso. Carta à comunidade de crentes, judeus e não judeus, em Yeshua, na cidade de Esmirna, e assim sucessivamente. Né? Então, muito importante entender esses conceitos para entender o que está acontecendo. E é por isso que vai se espalhar por toda a Ásia e Europa a mensagem, a boa nova do Messias, e também eu vou mostrar para vocês aqui que não era só o Novo Testamento, até porque o Novo Testamento não estava escrito. Ou seja, começou a ser escrito a partir do ano 60. Tá? O que eles tinham como Bíblia, de fato, é o que é chamado hoje de Antigo Testamento. Torá, a lei, o Pentateuco, os profetas e os escritos. Né? Tudo que você vê no Novo Testamento, ou seja, os livros, as cartas neotestamentárias, foram escritos a partir do ano 60. Tá? Então, isso era, ou seja, eram livros adicionais, eram cartas de conselho ou com teor doutrinário, mas tudo isso, de maneira alguma, estava em contra da palavra de Deus, que era considerada ali, ó, a lei, os profetas e os escritos. Tá? E eu vou mostrar para vocês aqui as referências para tudo isso que eu estou falando, tá bom? Mostrar como essa comunidade de crentes aqui vivia, né, dentro da sua fé, da sua emuná. Então, como é que esse percurso era feito? Né? Era feito, claro, caminhando por cavalo, camelo, carroça, né, que levava aí semanas, meses para chegar a lugares distintos, né? E também, ou seja, o caminhar, a viagem mais comum era de navio, né, de barcos, ou seja, por toda a costa ali do próprio Israel, né, a costa da Ásia, e chegando nesse meio aqui entre Ásia e Europa, você tem esse aglomerado de ilhas cuja a ilha de Patmos vai estar aqui no meio aqui, né? Que é onde João vai ser desterrado e ele vai receber a revelação de Apocalipse. Mas é justamente nesse entrocamento de ilhas aqui que muitos navios vão estar levando os dispersos, né, para todas as partes do mundo, né? E lá na cidade de Éfeso, olha, João vai se estabelecer aqui na Ásia. Hoje esse lugar é a Turquia, tá? É onde é a Turquia hoje, né? Ali é o lugar onde estão as ruínas dessas cidades aonde foram endereçadas essas cartas. E Yohanan, segundo a tradição, ele fica conhecido como Zaquem Éfeso, né? João, o ancião de Éfeso, aonde ele vai tomar conta dessa comunidade. Né? Claro que ele ali se torna uma referência para todas as outras, porque ele é o último discípulo de Yeshua vivo, ou seja, é aquele que andou com o Messias, é aquele que foi ensinado diretamente pelo Messias,
que viu o Messias morrer e viu o Messias ressuscitado, né? E viu quando ele foi assunto aos céus. Então, assim, além dos milagres que ele viu, também agora João, né, já idoso, claro, ele é essa grande expressão como um farol no meio da escuridão, né? Então, olha, vamos adentrar aqui agora, né, especialmente no lugar aonde João foi desterrado. Iranicra Patmos, né, a ilha chamada Patmos. Nós vamos ver aqui de novo no mapa, olha. Aqui você tem Israel, a ilha de Chipre, a parte aqui da Ásia, né? E aqui você está vendo as ilhas. Vamos aumentar um pouco isso aqui. Olha, você está vendo aqui a parte do continente, né? Onde é a Turquia hoje. E aqui as ilhas, olha, do Mar Egeu. Isso aqui é chamado Mar Egeu. Então eu vou selecionar para você aqui aonde está a ilha de Patmos. Olha, esse aglomerado de ilhas aqui é chamado de Patmos, tá? Vai ser aonde João vai receber essa revelação. E é justamente daqui que depois João, aonde ele recebe a revelação, ele vai voltar para o continente, tá? E ele vai voltar para a cidade de Éfeso, que é ali a primeira, né, dessa sequência. E por que isso está numa sequência? Olha, eu procurei demonstrar para vocês aqui, através das setas, que havia, segundo a história, uma estrada única que ela pegava desde a cidade de Éfeso, passava por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Era uma estrada que facilitava, né, o deslocamento do mensageiro. O mensageiro leva a carta para Éfeso, ele já sai dali, vai para Esmirna, de Esmirna para Pérgamo, ele vai fazendo um caminho, né, entregando as cartas. Então veja que coisa interessante, isso facilitou, né, essa parte do mundo antigo aqui, né, toda essa estrutura greco-romana, para que fosse facilitado, através da estrada feita, né, dessa estrada principal, fosse enviada a mensagem para essas comunidades, né? Interessante que cada comunidade, nós voltamos a dizer, não é templo, isso aqui não é congregação igreja, tá? Nem tampouco sinagoga. Esses nomes são nomes de cidades. É a cidade de Éfeso, aonde Rabi Shaul, Paulo vai escrever a carta aos Efésios. Você tem Esmirna, você tem Pérgamo, Tiatira, sabe? Isso são nomes de cidades. E as cartas são endereçadas aos crentes, judeus e não judeus, crentes em Yeshua, naquela cidade, tá certo? Elas vão ser vistas aqui por João, né, como um castiçal, cada uma delas. E essa é a visão realmente que João vai ter, né, estando ele lá na ilha de Patmos. Ele traz uma declaração muito profunda que você precisa colocar a sua atenção. Não sei se você já parou para meditar nisso, mas isso aqui vai falar com você profundamente. Olha, por que João foi para lá? Ele foi para lá por causa da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a Torá. A palavra de Deus é os mandamentos de Deus. A primeira coisa que Deus deu ao seu povo foi a sua lei. A lei que fala de leis que envolve o comportamento do seu povo, dos seus filhos, dos seus servos com Deus, o que se pode fazer, o que não se pode fazer, e do relacionamento do seu povo com o seu próximo, com os homens. Como se comportar aqui nesse mundo, o que pode fazer e o que não se deve fazer. A lei de Deus é a palavra de Deus. Claro que vai vir os profetas enfatizando a lei, falando com o povo para retornar para a lei, para retornar para a palavra de Deus, para voltar a cumprir os mandamentos de Deus. Por que Israel foi muitas vezes para o cativeiro? Por que Israel foi muitas vezes castigado por Deus? Porque quebrava os mandamentos de Deus. E o que os profetas faziam? Desperta, povo, volta a cumprir, a obedecer os mandamentos de Deus. Os escritos foram escritos para quê? Os livros poéticos, para transmitir a beleza da poesia dos mandamentos de Deus. Ora, vamos falar de Cântico dos Cânticos. O próprio Salmo 119, que Davi escreveu, um grande poema, declaração de amor aos mandamentos de Deus, e assim sucessivamente, né? Então, quando a gente olha que essa comunidade crente, começando aqui com o exemplo de João, ele foi parar na ilha de Patmos por quê? Por causa da palavra de Deus, que é a Torá, os mandamentos de Deus, e também por causa do testemunho de Yeshua, o Messias. Então, João não era apenas um judeu praticante da lei, da Torá, mas ele também era um judeu que tinha
o testemunho de Yeshua, o Messias de Israel. Então, tal como ele, outros judeus e não judeus, gentios, convertidos a Deus, foram também exilados, perseguidos, mortos por causa da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus e do testemunho de Yeshua. Olha, aqui mesmo no capítulo 1, verso 9, ele vai dizer: eu e Yohanan, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Yeshua, o Messias, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Yeshua, o Messias. Então, olha só, por que ele foi para lá? Por que ele está sendo perseguido? Por causa da palavra de Deus e o testemunho de Yeshua. Mas não para aqui, nós vamos ver outras referências. Acompanhe comigo. Em próprio Maaseh Shlichim, Atos capítulo 21, verso 20, diz assim, ó, ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e declararam-lhe, bens vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Aqui joga por terra toda essa ideia de que o judeu tem que se converter ao cristianismo, ele tem que abandonar a lei. Isso não existe, isso é uma coisa de Roma, isso é uma coisa de oposição a Deus, de oposição à mensagem do Messias. Não? Então, aqui o verso de Atos mostra que os judeus, essa multidão de judeu crente, guardava a Torá, eram zelosos da lei. Ninguém abandonava os mandamentos de Deus porque agora tem o testemunho de Yeshua, isso não tem coerência. Não? Agora nós voltamos aqui para o Sefer Hitgalut, livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Yeshua, o Messias, e de tudo que tem visto. Novamente, separando bem na declaração palavra de Deus e testemunho de Yeshua, o Messias. São duas coisas diferentes. Outra referência, capítulo 12 de Apocalipse, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua, o Messias. Veja que o dragão vai se irar contra a mulher e vai fazer guerra ao seu remanescente, o remanescente da sua semente. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus, a Torá, e têm o testemunho de Yeshua, o Messias. Veja, são duas coisas diferentes muito importantes. Continuamos. Também ainda no Sefer Hitgalut, Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Novamente. Agora vem algumas outras referências aqui, capítulo 20, verso 4 de Apocalipse. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Novamente, falando do testemunho de Yeshua e a palavra de Deus, que é a Torá, é a lei de Deus. A carta aos Romanos, capítulo 2, verso 13, diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Isso está na carta aos Romanos. Será que eu tenho que desprezar esse verso? Né? Parece umas grandes contradições, né? Paulo uma vez parece estar falando a favor, outra hora parece estar falando contra, mas volta a dizer que são muitas as má interpretações, são muitas, né, as má interpretações teológicas. Outra referência, Romanos 7, verso 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Veja, Rabi Shaul chama a lei de boa, né? Porque sim, ela é a palavra de Deus. Salmo 119, 1 diz, bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei de Adonai, na lei do Senhor. E também o Salmo 119, verso 18 diz, abre tu os meus olhos, gal einai ve habita, niflaot mitoraterra. Abra tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Olha que coisa especial, na lei de Deus há coisas maravilhosas. Né? A primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 8 diz, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente.
A lei é boa, ela é a palavra de Deus e ela deve ser usada legitimamente. Você viu quantas referências? É claro que eu tinha outras referências, mas ia ficar muito exaustivo aqui. Você pode buscar. A lei de Deus não é má, a lei de Deus não está ultrapassada, a lei de Deus não é maldição. Fuja desses conceitos teológicos. E aqui, olha, eu não tenho conveniência aqui com pastor nenhum, com teólogo nenhum. O que ensinam na teologia, lamentavelmente, essa é uma das partes ruins, né, que muitos pastores acabam defendendo o credo da igreja romana, né? Então eles vão dizer o seguinte: a lei é aquele que está vivendo, praticando as obras da lei, está debaixo de maldição. Foge disso. Isso é uma coisa tola, é uma coisa louca, é uma má interpretação dada por Roma e, lamentavelmente, muitos pastores e teólogos e pregadores assumiram, tomaram essa palavra, interpretaram mal os ditos de Paulo, os escritos de Paulo, e entenderam que se alguém pratica a lei e quebra um mandamento, é culpado de toda a lei. Ou seja, e por causa disso, então você não deve cumprir a lei. Isso é uma contradição horrível, porque a pessoa então não vai ter parâmetro, não vai ter nada para viver. Então, enfim, né, é meu conselho para você: fuja disso, né? Dedique-se à palavra de Deus, ame a lei de Deus, ame a lei do Senhor, e ele vai te abençoar. Então, veja que o objetivo, né, da ida de João, ou seja, o objetivo não, a causa, né, da ida dele para Pátimos foi justamente por causa da palavra de Deus, a Torá, por ele viver a Torá de Deus, os mandamentos de Deus, e por ele guardar o testemunho de Yeshua. O que vai acontecer lá? Ele vai ter uma visão. Essa visão que ele tem, né, ele vê 7 castiçais de ouro e alguém semelhante ao Filho do Homem, né, que vai andar no meio desses castiçais de ouro. Ou seja, esses candelabros de ouro vão receber mensagens, que eu vou mostrar para vocês aqui, né, que são as 7 cidades, né, onde estão as comunidades messiânicas, e a visão que ele tem de alguém semelhante ao Filho do Homem andando no meio dos castiçais, né, era Yeshua. E aqui nós temos algo muito revelador, porque ele não suporta essa visão. Ele vê 7 castiçais de ouro, há um semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa branca, né? Os seus cabelos são brancos, seus olhos são como chama de fogo, sai uma espada de 2 gumes da sua boca, seus pés são como latão reluzente, tem um cinto de ouro no meio do peito, né? Tem 7 estrelas na sua destra. Que visão extraordinária que João está vendo. O rosto dele é como o sol na sua força. E quando ele tem essa visão, ele cai, ele não pode suportar isso. É muito glorioso. Mas aquela pessoa, né, aquele filho do homem, ele coloca a mão direita sobre João e ele vai dizer assim: eu sou o primeiro, não temas, né? Altirá, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para tudo sempre, amém. Ou seja, vivo eternamente. E eu tenho as chaves da morte e do Sheol, do inferno, na minha destra. Então, aí, quem é essa pessoa com essa declaração? João vai entender quem é. É Yeshua, é o Messias, aquele que ele caminhou 3 anos da vida dele aqui nesse mundo, né? Que ele esteve presente na sua morte, que ele viu a sua ressurreição, que ele viu quando ele foi para os céus. João está vendo Yeshua, tendo uma experiência maravilhosa, e aqui eu quero que você entenda um segredo, algo maravilhoso, claro que foi revelado aqui. Yeshua disse: eu tenho as chaves da morte e do Sheol, do inferno, na minha destra, ou seja, no meu domínio. Em outras palavras, o que ele está dizendo para nós? Ninguém morre se ele não permitir. Ele tem a chave. Isso quer dizer poder de abrir e fechar. Ninguém morre se ele não permitir. E ninguém desce ao Sheol, ao inferno, se ele não permitir. Lembra que ele disse quando ressuscitou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Foi dado a ele as chaves da morte e do inferno. Ou seja, ninguém vai morrer se Yeshua não der a ordem final. Ninguém vai descer ao inferno se Yeshua não der a ordem final. Está nas mãos do nosso Mashiach esse poder, né? Isso é extraordinário, isso é maravilhoso.
Por isso ele disse lá que eu vou edificar a minha comunidade e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, ele está dizendo assim, o poder da morte não prevalecerá contra a minha comunidade. Baruch Hashem. E quando a gente olha ele no meio dos castiçais de ouro com uma roupa branca, essa roupa branca, o termo que aparece é um termo para uma estola sacerdotal, era a roupa que o sacerdote usava, né? Ou seja, Yeshua está aparecendo no meio dos castiçais como se fosse um sacerdote celestial, né? E a gente sabe que ele é o sumo sacerdote celestial. Ele tem na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas. E aqui eu já estou dizendo para vocês, são os líderes das 7 comunidades. Por quê? Porque ele mesmo explica. E os castiçais de ouro são as 7 comunidades messiânicas, né? Essa é uma revelação extraordinária. O que isso significa para a gente? Ora, ele é o que anda no meio da sua comunidade e tem os obreiros, as estrelas, os líderes na sua mão direita. Que coisa extraordinária. Vamos entender um pouco mais. Por que é aqui mostrado que os líderes eles são mostrados, referenciados como estrela? Porque estrela é algo que está elevado. Isso mostra que o líder da comunidade tem que ser uma pessoa elevada. É uma referência celeste. O líder da comunidade é uma referência espiritual. Ele ilumina, tal como uma estrela ilumina. Ele transmite direção no meio da escuridão, das trevas, assim como a estrela transmite direção para navegantes e para pessoas que fazem suas trilhas no deserto. Assim é um líder de uma comunidade e é assim que ele tem que ser. A comunidade também tem a sua representatividade, representada por um castiçal. O que significa o castiçal? O castiçal sempre está aceso. A comunidade tem que ser uma comunidade acesa, uma comunidade ativa, né? Se ela está acesa é porque ela tem luz. E a gente sabe que luz é a palavra de Deus, é os mandamentos de Deus, e Yeshua também é a luz divina. É uma referência. Onde você tem escuridão e você tem uma luz, ali se torna uma referência. Ela ilumina o caminho para quem está na escuridão, para quem não sabe onde pisar, não sabe qual caminho seguir. A comunidade, ela tem fogo e transmite calor. Isso a gente fala do amor, a gente fala da comunhão, né? Transmitir esse calor do Espírito de Deus. Ela transmite direção nas trevas, tal como a estrela, tal como o líder da comunidade transmite direção nas trevas no seu falar, no anunciar a palavra, a comunidade também transmite direção nas trevas. Você vê quantas lições estão aqui para nós? Quantas lições Deus está falando conosco? Você que é líder de congregação, você que faz parte da comunidade dos santos de Deus, todos esses detalhes nós precisamos viver isto, viver literalmente. Não podemos viver de aparência, não podemos viver somente de palavras. Temos que nos elevar espiritualmente, ter luz, ter azeite, ter unção de Deus, ter calor, transmitir, iluminar. Tanto o líder como a comunidade, os dois têm responsabilidade. Há pessoas que só condenam o líder, só cobra do líder. E há líder que só põe culpa na comunidade. Não todos têm responsabilidade, cada uma terá que dar conta. Não é? E é por isso que a gente vê as estrelas na destra, na mão direita de Yeshua. Isso significa que o líder vai ter que dar conta a Yeshua. Você não foi posto na direção de uma congregação para cuidar de pessoas porque você é bonito, porque você merece. Não. Para início de conversa, que nem é sua congregação, pertence ao Senhor. E você vai ter que dar conta a Ele. Você que está na mão direita do Senhor. E aí é que tem um outro segredo. Muitas pessoas gostam de atacar o líder, de tacar pedra no líder. Cuidado, essa pedra pode tocar na mão de Yeshua. É com Yeshua que o líder vai dar conta, não é com você. Você não pode atacar o líder. Você tem que orar por ele. Porque é um segredo, é algo que o Senhor ele tem com a liderança que ele separa e que ele confia a obra dele. Bom, quando a gente olha para esse contexto, né, o contexto da Ásia, aonde estão os castiçais, aonde estão as comunidades. Yeshua diz: o que você vê, escreve no livro e envia às 7 comunidades da Ásia,
a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Toda a comunidade de crentes em Yeshua, judeus e não judeus, vivendo essa fé, essa unção, essa presença divina, necessitavam agora de mensagem urgente para aqueles últimos dias daquele contexto. Desde Patmos, do meio da aflição, que inclusive quando a gente fala da ilha de Patmos, a ilha de Patmos, muita gente dizia, pensava que era um deserto onde tinha feras, onde tinha... Claro que lá havia animais selvagens, porém lá existia uma mina de calcário romana para onde eram enviados criminosos do império. E veja que João, o ancião de Éfeso, uma pessoa, um homem de Deus, foi considerado um criminoso do império por ter a palavra de Deus com ele e o testemunho de Yeshua. E qual é o crime? O crime é que ter a palavra de Deus, Deus como único Deus, é uma afronta ao imperador que se considera Deus. É uma afronta aos ídolos da Grécia e de Roma, do Império Romano. Por crer em um único Deus, servir ao único Deus verdadeiro, era um crime. E agora, ter o testemunho de Yeshua é dizer assim: imperador César, você não é imperador de nada, quem é Yeshua, ele é o rei, né? Ou seja, era uma outra afronta ao império. Então, o nosso grande apóstolo João foi parar em Patmos para trabalhar forçadamente nas minas do Império Romano. E é lá, no meio desse caos, que Hashem se revela para ele, trazendo toda a revelação do Sefer Hitgalut, do livro de Apocalipse. Né? Que coisa extraordinária que olhar para as comunidades é ver, de fato, as comunidades brilhando no meio das trevas. E como nós podemos encarar isso, como nós podemos ver isso. A gente vê a mensagem para nós hoje. É como naqueles últimos dias para eles, nós estamos vivendo isso agora. É urgente. Deus está falando conosco para despertar do sono, espiritual, levantar-se e se preparar para as coisas que brevemente vão acontecer. Nós vamos iniciar uma sequência de cartas. Esse é o contexto do pano de fundo do que aconteceu com o Yohanan, como ele foi parar em Patmos, a relevância da dispersão dos crentes, judeus e não judeus, junto com todo o povo de Israel que foi disperso, as 12 tribos. Né? Então, coloque isso no seu coração a partir do dia de hoje. Entenda que é uma mensagem urgente para você, tal como foi lá no século I, no final do século I. Hoje, o Eterno Deus está falando com você. Bom, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Eu quero lembrar a você que nós temos alguns trabalhos realizados, como o nosso curso de judaísmo, nós temos o nosso curso de hebraico, e aqui você pode ver referências, né, dos nossos cursos. Aqui abaixo na descrição, você tem a descrição do curso de judaísmo, que traz muita informação para você, informações relevantes que vão trazer todo o conhecimento sobre o judaísmo que você precisa. Termino falando da nossa yeshivá, nossa escola rabínica, nossa escola judaica, tem sido uma bênção para muitas pessoas que já têm estudado conosco. Não deixe de acessar o link também, é algo que tem sido muito especial e você não pode ficar de fora. Venha estudar conosco na nossa ZIL, na Zeit Yosef Yeshiva University. Querido, vamos terminando por aqui, que o Eterno vos abençoe. Olha, não perca, aqui ó, dá o like, o ahavte, se inscreve no nosso canal e coloca ali o sininho para que você receba a próxima notificação, porque o próximo vídeo agora vai ser a primeira carta. Existem muitas coisas aqui para falarmos da comunidade messiânica lá em Éfeso. Né? Muitos ensinamentos foram enviados para aquela comunidade e a mensagem de Yeshua é urgente para aquela comunidade, tal como para hoje. A mesma mensagem que foi dada para eles, para nós hoje, é muito relevante. Você não pode perder. Te espero no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Um grande abraço a todos.